Olá pessoal, aqui é o professor Martins e vamos hoje falar um pouquinho, né, continuar falando aqui da saga, né, do diagnóstico tardio do autismo em adultos. E hoje eu queria falar um pouco aqui, pessoal, de um assunto que até eu conversei com uma pessoa que me contactou, né, lá no Instagram, e a gente bateu um papo e falamos sobre isso, né, que é uma das coisas mais importantes quando a gente suspeita, né, que a gente pode ser um autista que está aí sem diagnóstico, né? Um autista tardio, né? E foi uma das coisas que, né, eu passei que eu acho importante a gente conversar, né? É importante deixar isso gravado para que mais pessoas, quando passarem por essa situação, né, estiverem com essa dúvida, possam, né, saber como se encaminhar, né? Como buscar, tá? Então, assim, acho que esse tópico que eu coloquei eu chamei de encontrar um médico competente, tá? Aí você falar, mas todo médico não é competente? E todo médico é competente, né? Mas veja, quando a gente fala de autismo de adulto, né, a competência significa a habilidade dele identificar no adulto a possibilidade de haver ali, naquele caso, né, traços do espectro autista, tá? Porque quando é criança, até coloco aqui no texto, né? Quando é criança, né, você tem e a criança ela traz, né, os sintomas, né, clássicos, né, quando ela demonstra, né, os sintomas clássicos, as estereotipias, né, no movimento, né, na gesticulação, o atraso no desenvolvimento da fala e da cognição. Então esses aspectos, né, já ficam mais assim aflorados. E hoje, né, tanto professores, né, da rede, né, pública, infantil, rede privada, e os médicos da saúde pública, eles já têm uma preparação para identificar, né, esses traços do espectro em crianças. Então já hoje, né, pessoal, isso então já fica mais fácil, né, já está mais presente. Agora, para um adulto, né, que passou porque veio de outro tempo, né, como no meu caso, que veio num tempo onde, né, isso não era conhecimento dos médicos da saúde pública ou os médicos privados, né? Isso aí não era. E se é o caso de um autismo tipo 1, que é o chamado autismo leve, vai passar mais desapercebido ainda, principalmente se não tiver nenhum atraso, né, no desenvolvimento de fala ou de cognição. Então vai passar desapercebido. E muitas pessoas, né, então acabam chegando à adultidade e acabam nem sabendo que são autistas, né? É, tem dificuldades de interação, tem restrições alimentares, restrições de vestimenta, restrições de iluminação, né, de sons, mas não sabem e acham que isso só é, né, algumas são extravagâncias, né? Tem interesse fixado, tem os hiperfocos e acham que isso é só uma questão de extravagância, né? São pessoas que também pensam diferente, mas, né? Então fala, não, é uma extravagância. Mas quando você soma tudo, né? E se de alguma maneira isso causa limitações a você, eu acho que é aí que entra a questão, né? Porque se a pessoa está bem, né? Por exemplo, pessoas que eu conheço, né? Por exemplo, um adulto que eu conheço que tem uma filha autista grave, tá? Mas ele não se identifica como tal, porque para ele está em equilíbrio, né? Ele consegue se ajustar na vida e essa busca não é algo que para ele é importante, né? Então, apesar, né, da gente conversar sobre isso, ele não tem interesse, né? Diferente do meu caso, né? Que eu acho que quando me veio à tona que esses traços todos poderiam ser autismo, primeiro foi sair da negação, né? De dizer para mim mesmo que aquilo não era, né? E tentar ver se poderia ser. Então, mas é uma dificuldade, principalmente em relação aos médicos, e por isso eu falo médico competente. Né? Porque uma das coisas que para mim foi mais complicado foi essa questão, né, de, por exemplo, já ter tido, né, um diagnóstico de TDAH antes, né, de hiperatividade antes, com o psiquiatra, né, e aquilo eu ter me contentado, né, mas eu nem sabia, né, que 40%, né, das pessoas com autismo têm TDAH, né, é uma comorbidade, né,
Mas para mim, né, e talvez para o médico também, né, não passou apercebido isso para ele, né? Tanto que ele nem pediu para fazer os testes, né, para identificar se poderia ser autismo. Ele nem falou nada, ele só falou, olha, você consulta, eu falei mais ou menos da minha queixa, ele falou, olha, para mim você, né, você tem hiperatividade, né? Eu acho que, né, no teu caso aqui, uma Ritalina aqui, um Venvance, vai te ajudar aqui a você ficar bem, né? Tanto que assim, é, me receitou Ritalina, me receitou Venvance depois, eu experimentei Ritalina, não, não me, sabe? Achei legal, né? Você fica bem, Venvance também, mas para mim aquilo não era algo importante, né? Então, tanto que eu nem continuei o uso, né, da substância, achei legal, né? Mas para mim não serviu, né? Não queria ficar utilizando aquela substância. Mas aí, pessoal, então essa é a questão, né? Então, assim, ó, eu tenho um histórico de busca, né? Por maior entendimento de minha personalidade neurodiversa, que no máximo acabou sendo diagnosticado como TDAH por um psiquiatra há poucos anos. Todavia, em uma outra consulta, né? Antes disso, uma vez, né, nesse da Natal, eu fui querer fazer uma avaliação com um neurologista, né? E deu nada, né? Um neurologista daqueles antigos, né? Conversei com ele e tal. Falei, não, beleza, né? Você é só uma pessoa extravagante. Então vejo, né? Mas era um médico antigo daqueles, né? Na época que eu fui, ele já era um vovô. Então imagina a formação dele, né? Deveria ter sido lá em 1950, né? Quando naquela época, imagina o que era considerado autismo. Então é isso, né, pessoal? E ainda, né, pessoal, até trazendo aqui a minha experiência, tá, em relação a isso, para tentar ajudar, né? Ah, colocando aqui, até coloquei uma imagem aqui, né, de um médico no hospital. Ah, eu fiz 2 anos de medicina, tá? Eu cursei 2 anos de medicina e, como todo bom autista, larguei, né? Mas larguei porque aquilo me gerou muito estresse, né? Aquela contínua interação que você tem que ter, né? Você tem que passar. O estudar não era o problema, né? O problema era a interação e o tempo de interação contínuo, permanente, que tem que se ter quando você quer estudar medicina. Então, às vezes eu olho aquela série Good Doctor, né? E eu desconfio também se aquilo lá é possível. Não vou dizer que não é, né? Tem até o Michael Burry, que é um conhecidíssimo, né, neurologista, que ele é autista, né? E ele conseguiu terminar a faculdade, mas ele não, ele foi fazer residência em cirurgia, né, neurológica, e ele não terminou a faculdade porque ele dormia nas aulas, não estava no hiperfoco mais naquilo. Tanto que ele largou, né, e largou a medicina e foi cuidar de investimentos, né? Tem até um filme que conta a história dele, que é A Grande Aposta, né? Quem quiser assistir vai saber quem que é Michael Burry. Mas na minha história, tá? A interação, né? Ela teve realmente um grande desgaste, né? Uma interação de permanecer naquelas, né? Na continuidade daquele estudo, na quantidade de aulas, mas assim, nenhum professor percebeu isso. Nenhum dos professores médicos, inclusive tinha professores na época que eu fiz que eram psiquiatras, né? E faz 10 anos isso, que eu fiz esses 2 anos de medicina, e não perceberam, né? Pelo contrário, né? Como eu sempre questionava muito, né? Porque, né, os caras tinham na sala de aula do curso de medicina um pós-doutor estudando que era professor na mesma universidade, né? Então, para eles, era uma situação complexa, né? Que muitos deles são médicos, mas não têm nem pós-graduação por vezes, né? Eles têm a especialidade que eles consideram como pós-graduação, mas muitos deles não têm mestrado, doutorado, né? E eles tiveram que encarar, né, um pós-doutor sentado na sala assistindo aula, um pós-doutor em direito sentado na sala assistindo aula e questionando, né? E questionando, né? Nos detalhes, né? Como um bom autista. Mas nenhum deles percebeu que, na verdade, quem estava sentado ali era um autista, né? Pelo contrário, eles se afastavam, né? Nenhum deles nunca comentou, né? Mesmo aqueles que eu consegui estabelecer algum nível de amizade.
Então, foi muito desgastante o período, porque até penso, né, que se tivesse algum deles lá, que tivesse conseguido me dar uma luz, que tivesse me conseguido me dar um caminho, né, talvez eu teria conseguido ter mais suporte para avançar no curso, né? Eu vejo muito isso hoje, né? Que uma das coisas que atrapalharam muito foi isso, né? Mas é aquilo. Hoje, olhando, né, para 10 anos atrás, quando eu estava lá estudando, eu percebo que, né, se soubesse do autismo naquela época, teria sido muito mais, não fácil, né, pessoal? Porque você consegue melhorar suas habilidades, né? Você já imagina, um autista adulto que passou por tudo, ele já formou seus instrumentos de defesa, ele já formou suas capacidades de interação, né, de sobrevivência. Ele é um sobrevivente, né? Então, quando você chega nesse ponto, você descobrir, né? Claro, te facilita porque você entende mais como é que você funciona e você vai evitar, né, ter isso que eu coloquei no texto aí, essa neurodiversidade questionadora, né? Você vai procurar tentar, né, deixar as coisas correrem um pouco mais, né, e não ficar ali tanto no embate, né? Mas, gente, mas ninguém percebeu, né? Então, por isso que eu falo encontrar um médico competente, principalmente se é questão de diagnóstico tardio de autismo, é importante. E aí, pessoal, quando eu comecei a questionar, né, depois da pandemia, durante a pandemia, né, que me veio à tona, né, esses questionamentos, que fiquei muito aqui em casa, fiquei pensando, né, um pouco por que eu, né, ficava tão bem em casa quando todo mundo queria estar, né, e por que eu ficava tão bem dando aula online, por que eu estava tão, né, feliz de estar em casa, né, de poder fazer tudo online. E aí eu fui, né, buscando, montando quebra-cabeça. E aí, gente, aí eu falei, poxa, então, né, pode ser, vou procurar um médico, né? Então essa foi a minha decisão na virada do ano, né, de 2021 para 2022, que eu gostaria de ter essa avaliação. Só que aí vem um problema, né? Não é qualquer médico, então, né, para autismo de adulto. Não é, né? Os mesmos que conseguem olhar o autismo de criança não vão conseguir olhar o autismo de adulto. Né? Estou falando de médicos que não são neurologistas ou psiquiatras. E aí, mesmo os neurologistas e psiquiatras, né, como eu já mostrei no meu, né, falei um pouquinho antes na minha história, não perceberam. Então eu queria encontrar um médico habilitado para autismo de adultos. E aí é uma grande dificuldade, né? Então eu vasculhei a internet, né, claro, mais perto aqui, né, da minha região, né? É, mais perto eu moro no Paraná, então teria que ser mais perto, né? No máximo São Paulo ou Santa Catarina, assim, né? Perto, né? Paraná, São Paulo, Santa Catarina. Não teria outra possibilidade. Para mim, teria que ser mais perto, né? E, se possível, claro, né? Conforme eu até conseguir, um que atendesse online para não precisar me deslocar até, né, lá para fazer a consulta. E aí, né, pessoal, também uma das coisas que eu coloquei aqui, eu acho importante, tá? E eu acho que aqui já é uma opção minha, tá? Que foi uma opção própria, né? Eu sei que hoje existem psiquiatras habilitados a realizar esse diagnóstico, tá? Porém, tá? Aí é uma concepção minha, tá? Como se trata de um transtorno do neurodesenvolvimento do cérebro e não da mente, tá? Porque uma coisa é a mente, né, que é o programa, outra coisa é o cérebro, que é o computador, né? Então, o autista ele tem, por essência, né, uma diferença no computador, né? Claro que depois o software que vai instalando ali também vai, né, por essa diferença no computador, vai processando diferente também os programas, tá? Mas veja, a base é que o computador é diferente, né? Que o cérebro é neurodiverso. Por isso que é neurodiversidade, né? E por isso que uma pessoa que não tem autismo é neurotípico, que é uma pessoa que está no padrão, né? Está na tipicidade. E aí, gente, por minha opção, eu preferi, né, buscar um neurologista, tá? Uma opção minha, né? Mas eu sei que tem psiquiatras, ok. Aí é uma questão, né, também de possibilidade, de facilidades, né? Aí, né, porque é difícil, tá, pessoal? É difícil. Aí, assim, né, nesse meu campo aqui de possibilidades, eu encontrei
3 neurologistas que trabalham com diagnóstico de adultos, tá? Eu encontrei 3. Claro, fiz uma pesquisa na internet. Pode ser que eu não tenha visto alguém e assim, gente, não, né? É a pesquisa que eu fiz, né, dentro do algoritmo aqui do que o Google me mostrou, né? Então, o que aconteceu? Eu encontrei 3. Um deles, que era professor da USP, conhecidíssimo, tá? Eu vi em vários vídeos, né, de autistas adultos recomendando ele, né? Vários não, vi em 2, tá? Mas era um professor da USP, especializado, né, que estuda o assunto. Pô, fiquei muito entusiasmado de fazer o diagnóstico com ele. Só que assim, né, ele tem um telefone, você liga para lá, né? Tem uma secretária eletrônica que fala assim, né? Deixe o motivo da sua ligação e o seu número, nós lhe retornaremos a ligação. Bom, isso já faz quase um ano e não retornou a ligação, então eu acho que não vai retornar mais, tá? Porque eu acho que a agenda deve ser pesada, né? Já deve ter muitos, já deve ter seus clientes, seus pacientes antigos e novos, assim, né? Deve atender os que estão mais próximos ali ou que são recomendados por outros pacientes, então, assim, né? Não, nem quis saber, não recebi ligação de volta, tá? Aí o segundo que eu encontrei, que não é São Paulo, mas esse é um médico neurologista de Londrina, né? Que tem um instituto, tá? Achei interessante e tal. Mas o problema dele que eu achei é o seguinte, a agenda dele, né? E ele atende em várias cidades, acho que ele atende em São Paulo e Florianópolis também, bem conhecido. Mas eu percebi que a agenda dele, né, demorava, né? Tinha 8 meses de espera na agenda e a consulta também estava, né, com um preço um pouco mais elevado, né? Que era, acho que na época era R$ 800, tá? Eu achei bastante, né? E assim, demorava bastante, né, a consulta. E não, na época eu não lembro se tinha possibilidade de fazer a consulta via internet, tá, pessoal? E aí o terceiro que eu encontrei, tá? Que eu acho que deu mais certo para mim, foi um médico relativamente jovem, porém já com mestrado, né? Um neurologista com mestrado, então assim, um acadêmico e realmente, né, pessoal, como eu sou da área acadêmica, né, eu tenho uma preferência também porque é da área acadêmica, porque está focado mais em buscar, né, novos dados científicos, não que qualquer médico não faça isso, tá, pessoal? Mas é uma questão, né, já que eu sou um acadêmico, eu também prefiro, né, estar perto de pessoas acadêmicas. Então, no caso aí, né, ele era mestre, professor também, fazia consultas, né, por teleconsulta, né. Então, isso facilitava muito para mim, né. Precisava me deslocar até Curitiba, né, e o preço dentro da tabela, tá, pessoal? E a agenda dele também era a agenda mais curta que tinha na época, né, que ela dava em torno de 3 meses da época que eu consegui localizá-lo, né? Então a consulta ficou lá para meio de maio, mais ou menos, quando eu consegui fazer essa consulta, tá? Então achei legal, assim, foi né? O primeiro momento foi uma teleconsulta, foi legal, mas assim, ele conversou comigo, perguntou muita coisa, né? Quis saber como é que eu funciono, como é que eu opero, se eu tinha traços, né? E foi um questionário, né? Um questionário, apesar de online, foi um questionário amplo. E depois ele quis falar com a minha companheira também, né? Então ele quis falar, né? Quis conversar com uma outra pessoa que me conhecia também da minha pessoa e ele conversou uns 10 minutos com ela também, fazendo várias perguntas sobre como que eu funciono. Então foi legal, tá? E aí, né, quando eu voltei, depois que ele conversou com ela, ele falou, olha, a priori você tem os traços, né, do espectro, você está no espectro. Mas eu não posso confirmar isso só pela conversa, né? Você vai ter que fazer uns testes e a partir destes testes, né, é que a gente que são, né, tem testes que são padrão ouro, tem testes que são coadjuvantes que auxiliam e a partir dali eu vou poder fazer meu diagnóstico, né? Então ele me recomendou os testes e aí, né, no próximo vídeo eu vou falar dos testes, né? Aí tá é uma outra novela, né? Você encontrar quem faça teste, tem o custo, né? Mas isso eu quero falar no próximo vídeo. Mas o que eu acho, né, que foi importante foi que ele atende, né, prioritariamente autismo de adultos.
Então isso foi muito bom, tá? Foi muito bom e eu acho que ele teve assim vamos dizer assim, como a gente já chegou para conversar sobre isso, né? Então, na primeira vez que eu fui num neurologista, eu fui lá para falar, olha, você é uma pessoa meio diferente, né? Como é que é isso? Não tem nada, fez um eletro lá, sério, não, você tá tudo bem com você não tem nada de errado. Quando eu fui no psiquiatra falar sobre isso, ele falou, não, você tem um TDAH, né? Então toma uma Ritalina aqui. Mas esse médico não, eu já fui direto, porque ele era um especialista em autismo, e eu já falei, olha, né, eu acho que eu tô, né? Tô no espectro, mas por isso que eu tô aqui para falar com o senhor, né? Então eu já fui direto com essa prévia já. Então acho que esse é o caminho, tá, pessoal? Se vocês estão aí buscando isso, né? Se você está aí desconfiado que você é, ou você conhece alguém que esteja precisando, né? Se entender e ver como é que funciona, eu acho que esse é o caminho, tá? Esse é o caminho a ser feito. Encontrar um médico competente para tanto, tá, pessoal? Né? Eu lembro até que quando eu fazia medicina, né? Eu até pensava, como eu já tenho formação em psicanálise, né? Então eu sempre pensava assim, não. Quando eu me formar, eu vou para psiquiatria, né? Mas hoje pensando, né, que se fosse naquele tempo, e hoje, né, voltando, se fosse lá atrás e eu soubesse que era autista naquele momento, talvez eu já olharia para a neurologia, né, de uma maneira já mais localizada em razão, né, de estar nesse, né, mais habilitado, né, a trabalhar com essas questões, né? Não que, gente, não que um psiquiatra não possa, tá, pessoal? Eu acho que, né, ok, né? Só estou dizendo a minha experiência e as minhas opções, tá? Então, se puder ajudar você, né? Eu acho que o caminho das pedras é esse, né? Você ter aí a sua, né, a busca, né? Tentar, né, buscar, querer saber mais sobre você, se é ou não é, né? Às vezes é só né, uma pessoa hiperativa, né? Mas também é uma resposta importante, né? Descobrir que você, por exemplo, se você é uma pessoa hiperativa, né? É importante saber isso, né? Porque aí você vai poder mais entender como é que você funciona e, né, atuar melhor, criar mais habilidades sociais para você viver melhor com isso, né? Eu acho que esse é o caminho, tá? E também, né, pessoal, eu acho que assim, você ter um médico competente nesse sentido que eu coloquei, permite que você, né, consiga discutir coisas com ele em relação, né, que você entende ser parte, né, do autismo e ele vai te dar um rapport maior, né? Então, coisas, né, que talvez um médico, né, que não vai perceber, né? Não vai perceber aquele, porque entenderam? A gente cria toda uma camada de proteção, né, de habilitar, né, de sobrevivência. Então ele tem que ter ali um olhar para isso, né? Então eu acho que esse é o primeiro passo para quem está buscando uma resposta, tá? Espero ter ajudado, espero que permita aí que vocês consigam se encontrar, né? E, bom, sou o Professor Martins e até nosso próximo vídeo.